Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Não esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem as suas notificações. E o nosso tema de hoje será... Galera, para entender as revoluções de 1830 e as revoluções de 1848, nós precisamos retomar aqui o Congresso de Viena. Então, com a derrota aí do Napoleão Bonaparte, nós tivemos o famosíssimo Congresso de Viena. E esse congresso, pessoal, extremamente conservador e reacionário, vai defender o antigo regime e vai defender ali dois princípios básicos. Quais princípios? O princípio da legitimidade, que fala sobre o retorno das fronteiras ao ano de 1789, e também o retorno das famílias reais, das casas que foram destituídas pelas guerras napoleônicas. O segundo princípio, pessoal, fala sobre o equilíbrio entre as potências, equilíbrio entre os países europeus para evitar novas guerras. Aqui, pessoal, a ideia é evitar qualquer tipo de movimento liberal, emancipatório, de unificação, separatista. Foi criado até mesmo a Santa Aliança, que era um exército supranacional controlado pela Prússia, pela Rússia e pela Áustria, que atacaria qualquer tipo de movimento aí que destoasse desses princípios do Congresso de Viena. De fato, pessoal, guerras vão demorar a acontecer, mas as revoltas são inevitáveis, elas vão explodir na Europa. Vale lembrar que já na década de 20 nós teremos movimentos liberais na Espanha, movimentos liberais em Portugal, como a Revolução Liberal do Porto. Nós vamos ter a independência da Grécia e vale lembrar também que na década de 20 do século XIX nós tivemos aqui na América uma série de emancipações, inclusive a do Brasil. Bem, a onda revolucionária de 1830, pessoal, ela é pautada em duas ideologias principais. É importante que vocês sempre lembrem dessas ideologias. A primeira é o liberalismo. Gente, o liberalismo aqui, que é dividido entre jusnaturalistas ou utilitaristas, né? Jusnaturalistas acreditam ali que direitos são naturais, já nascem com a gente, liberdade, igualdade e propriedade privada, enquanto o utilitarista acredita no quê, pessoal? Acredita ali que os direitos são produto ali da união da sociedade que acaba legitimando aí esses direitos. Mas os direitos são os mesmos, tá? Então defendo a propriedade privada como fruto do trabalho, legitimo ali a divisão dos poderes e limito o poder dos governantes. O Estado não deve intervir na economia. Temos vários liberais importantes aqui. Posso citar, por exemplo, o Adam Smith, primeiro a falar aí do campo do liberalismo, da não intervenção do Estado na economia e no trabalho como uma fonte de riqueza. Posso citar também o Thomas Malthus, né, que já tinha uma visão um pouco mais pessimista do desenvolvimento econômico aqui da humanidade. Por quê? Porque ele acreditava que nós tínhamos um crescimento aí da produção de alimentos bem inferior com relação ao crescimento populacional. Então você tem a tabelinha aqui até mostrando a teoria malthusiana, isso levaria ao colapso da sociedade, né? O Thomas Malthus não considerou que a produção também aumentaria com a Revolução Industrial. Posso citar também o David Ricardo, muito famoso pela teoria do valor-trabalho, onde ele vincula que quanto maior a exploração do trabalho, menor é o custo produtivo e, consequentemente, maior é o lucro. Bem, a outra ideologia muito forte que nós temos aqui é o nacionalismo. Gente, o nacionalismo, ele vem como uma forma ali de legitimar as ações revoltosas, revolucionárias. Aqui no nacionalismo, eu vou unir a população em prol de uma causa e vou legitimar a tal da revolução burguesa, ok? Então, através de valores em comum, né, nacionalidade ou o idioma, a história, você une a população e todos lutam ali para derrubar o antigo regime, só que é óbvio que a gente vai ter a formação de um governo tão conservador quanto o governo anterior, excluindo aí, marginalizando camadas populares. Bem,
Primeiro local importante que a gente vai analisar aqui sobre essa onda revolucionária de 1830 que aniquilou, por exemplo, a Santa Aliança de tantas revoluções que nós tivemos, é o caso francês. Em 1815, fim da Era Napoleônica. Quem assume o poder? Gente, Luís XVIII. A família Bourbon retoma o poder. Olha o Luís XVIII aqui. Luís XVIII, pessoal, vai fazer de tudo para manter um governo ali pacífico. Então a Constituição de 1815, pessoal, mantém conquistas burguesas. Então liberdade de culto, pensamento, de imprensa prevalecem. O direito à propriedade privada é mantido. Nós temos também o poder executivo compartilhado e nós temos ainda a participação política censitária. Bem, qual é o problema? O problema é que nós temos aqui grupos políticos muito fortes que lutam pelo poder. Então, que grupos políticos eu destaco aqui para vocês? Destaco os ultra-realistas, formados aí pela nobreza e querem recuperar os privilégios que tinham anteriormente. O Conde de Artois, né, o Carlos Bourbon é o líder, ele é irmão do rei, inclusive. Aí nós temos os liberais, que são a favor ali da república ou são bonapartistas. E nós temos os centristas, que defendem a manutenção da Constituição. Em 1824, gente, com a morte do rei, assume o poder o Conde de Artois, Carlos X, ele adota ali o nome. E o que ele faz? Ele era o líder da facção ultra-realista, gente. Então ele vai atacar as conquistas burguesas. Vai propor, por exemplo, indenização aos nobres por conta de suas perdas na Revolução Francesa. E na eleição de 1830 será derrotado, não aceitará essa derrota e vai dissolver a Câmara, vai dissolver a Assembleia, promover a censura e perseguir ali os opositores. Gente, essas ações do Carlos X vai levar ali a França às famosíssimas Jornadas Gloriosas, ou as Três Gloriosas aí, que nós tivemos na França. A população vai construir barricadas na rua e com o mesmo lema ali da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, vai promover a revolução. Galera, tem um quadro muito famoso aqui, muito importante, que foi feito pelo Eugène Delacroix, que é esse aqui, Liberdade Guiando o Povo. Você vê a liberdade numa pilha de corpos aí, inclusive, né, com a bandeira francesa. Você vê nesse quadro que você tem um jovem, você tem adultos, você tem a burguesia, que é o cara de cartola ali, por exemplo, uma pessoa rica, todos lutando junto para quê? Para acabar com o despotismo, para acabar aí com o absolutismo. Ao fundo você tem inclusive a igreja de Notre Dame ali em meio às chamas. Galera, Carlos X, para evitar ali ações mais violentas, como a decapitação, como aconteceu com Luís XVI, ele vai acabar abdicando e nós teremos a ascensão ao poder do rei Luís Felipe, chamado de o rei burguês. Teremos outras revoluções na Europa que podemos citar aqui como importantes, tá? A Bélgica vai se declarar independente aqui frente à Holanda e já vai mergulhar na Revolução Industrial. Nós teremos movimentos constitucionais na Confederação Germânica, futura Alemanha, e na Península Itálica, futura Itália. Movimentos separatistas na Polônia e no Império Austro-Húngaro. Gente, essas ações na Confederação Germânica para limitar os poderes dos governantes, também na Península Itálica, e esses dois movimentos separatistas que eu comentei com vocês, foram violentamente reprimidos. Os ecos dessa onda revolucionária liberal de 1830 vão alcançar também o Brasil, tá, galera? Em 1830, com um pouquinho de atraso, em 1831, nós tivemos a abdicação do Dom Pedro I, a abdicação aí que ocorre diante de uma violenta reação dos liberais, como eu disse. Muito bem, pessoal, vamos falar agora das revoluções de 1848. Em 1848, pessoal, nós tivemos tantas revoluções, mas tantas revoluções que criou-se o termo Primavera dos Povos. Vamos ler um trechinho aqui do livro do Hobsbawm que cita o Tocqueville para que vocês entendam o que está acontecendo. No início de 1848, o eminente pensador político francês Alexis de Tocqueville tomou a tribuna da Câmara dos Deputados para expressar sentimentos que muitos europeus partilhavam.
Nós dormimos sobre um vulcão. Os senhores não perceberam que a terra treme mais uma vez? Sopra o vento das revoluções. A tempestade está no horizonte. 1848 foi a primeira revolução potencialmente global. Foi a única a afetar tanto as partes desenvolvidas quanto as atrasadas do continente. Foi ao mesmo tempo a mais ampla e a menos sucedida desse tipo de revolução. Galera, o texto deixa claro o clima que a Europa vivia ali às vésperas dessa nova onda revolucionária muito maior que a de 1830. Bem, aqui nós teremos ideologias importantes que devem ser citadas, como o liberalismo e o nacionalismo que eu comentei há pouco. Mas agora nós temos o trabalhador melhor organizado e organizado ali sob a ideologia do socialismo utópico. Gente, o socialismo utópico ele prega reformas dentro do próprio capitalismo para diminuir a desigualdade, para diminuir a exploração. É bem diferente da teoria ali do Karl Marx e do Friedrich Engels, que é o socialismo científico. Vale lembrar, pessoal, que em 1848, inclusive, nós tivemos a publicação do Manifesto Comunista, ok? Mas aqui não é o socialismo científico a principal ideologia, e sim o socialismo utópico. Bem, a Europa passa por graves problemas estruturais, problemas também ali com relação à própria Revolução Industrial que já está se alastrando na Europa. Então nós temos, por exemplo, ali a superprodução acontecendo, o subconsumo também era muito comum, então se produzia demais, a população ganhava tão pouco que não conseguia comprar nem o que produzia, então o desemprego vai crescendo, os problemas sociais vão aumentando, miséria, violência e depois de péssimas colheitas, nós teremos ali um ambiente perfeito para as revoluções. Um ambiente onde se prega ali então valores liberais, nacionalistas e também de igualdade, com problemas sociais cada vez maiores. Vamos citar primeiro o caso da França. A França estava sendo governada por Luís Philippe, o rei burguês. Você está vendo aqui a imagem dele. Luís Philippe, pessoal, ele tem um grande apoio do setor da burguesia ali ligado aos bancos, né, do setor financeiro, mas ele passa a ter uma oposição muito forte da burguesia industrial por conta das crises estruturais que nós temos aqui do próprio capitalismo. Ele mantém os critérios censitários de participação, galera, e nós teremos aqui um crescimento e uma organização muito grande do movimento operário, que começa a promover uma série de greves e uma série de manifestações diante dessa crise tão grave que toda a Europa está passando. Vão se acirrar os ânimos e nós teremos 3 grupos políticos aqui muito importantes. Os bonapartistas, que se cercam ali, se cercam do sobrinho do Napoleão, que é o Luís Bonaparte, seu grande líder, e são aqui saudosistas da época do Napoleão, quando a França cresceu de forma exorbitante, era imperialista, dominava outros territórios. Aí nós temos republicanos, obviamente, que querem acabar com o regime monárquico e são liberais, e socialistas utópicos, o movimento operário, melhor dizendo, de Paris, que clama por participação política e quer cidadania com relação também às leis trabalhistas, galera. Diante da convulsão, diante do clima de tensão que está crescendo, o rei, ele cria ali a Guarda Nacional, promove a censura, proíbe reuniões políticas. O que os socialistas vão fazer para continuar se reunindo, para continuar organizando suas greves, suas manifestações, suas ações contra o governo? Vai começar a chamada campanha dos banquetes. Então, não pode ter reunião política. O que os socialistas faziam? O que o movimento operário fazia? Se reuniam nas ruas, promoviam um banquete como se fosse uma festa, e nessas festas nós vamos ter as deliberações, as ações ali que serão tomadas contra o governo. Resultado, pessoal, o governo francês descobre, o ministro Guizot proíbe os banquetes e isso acaba precipitando a revolução. Mais uma vez, os franceses vão às ruas, formam barricadas e começam a pressionar o governo diante do descontrole, da perda do apoio, inclusive ali de grande parte da Guarda Nacional. O rei acaba abdicando e agora nós teremos o quê? Nós teremos a formação da Segunda República Francesa. Galerinha, aqui o movimento operário organizado,
Ele quer evitar o que havia acontecido em 1830. Em 1830, gente, o povo foi para a rua, foi protagonista, mas na hora de promover as mudanças foi a burguesia que tomou o poder. Isso ficou conhecido, inclusive, como Jornada dos Logrados. Aqui, pessoal, o movimento operário vai buscar participação porque é um protagonista e está também muito organizado. Então, nessa Segunda República, pessoal, nós teremos eleições com sufrágio universal masculino, com voto direto e secreto. Galera, isso é espetacular, tá? Embora você tenha uma exclusão muito importante aqui, que são as mulheres que não participam, é a primeira vez que nós temos uma participação sem ser censitária na França. Qual o problema, pessoal? O problema é que a eleição para a Assembleia ocorre, a população de Paris, galera, ela vai votar nos seus candidatos ligados ao movimento operário, mas o restante da França, gente, as camadas populares, não tinham esse nível de mobilização. Então eles acabam elegendo deputados ligados a setores conservadores da burguesia e da nobreza. Gente, a Assembleia Reunida, extremamente conservadora, restringe participação popular, acaba com o voto universal, retoma o voto censitário e é um duro golpe aí para esse movimento operário que havia promovido também a Revolução. Resultado, nova revolta popular, agora o Estado francês massacra a população. Eleições censitárias para presidente, vence Luiz Bonaparte. Galera, Luiz Bonaparte governa ali por um mandato de 4 anos, mas no terceiro ano dá um golpe de Estado, fecha a Assembleia, passa um plebiscito e tem o apoio aí da maioria que votava, né, que eram pessoas mais ricas, para se transformar em imperador, assim como seu tio. Então, Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado, faz o seu próprio 18 Brumário. Lembrando que 18 Brumário é o nome do golpe do Napoleão lá em 1799. Agora aqui, em 1851, você tem mais um golpe e nomeia-se Napoleão III. Esse governo, pessoal, é marcado por enormes perseguições aos opositores, mas também é marcado por um grande desenvolvimento industrial. A França mergulha de vez na Revolução Industrial e por um enorme imperialismo. A França vai tomar aqui grandes territórios na África e também na Ásia, vai ser um dos protagonistas, junto com a Inglaterra, do neocolonialismo. A França vai promover invasões, inclusive, ao México, nesse contexto aqui, por conta ali do não pagamento de dívidas dos mexicanos. Mas termina de forma ali melancólica após uma derrota ali para o exército prussiano na Batalha de Sedan. Napoleão III é preso e nós vamos caminhar para a Terceira República Francesa. Galera, tivemos outras tentativas de revolução ou de revolução em si. Tanto a Confederação Germânica quanto a Península Itálica continuam avançando com seus movimentos de unificação. Vai ocorrer a primeira tentativa de surgimento da Alemanha e a primeira tentativa de surgimento da Itália nesse contexto. Não vai dar certo, mas eles estão caminhando a passos largos para isso. Explodem mais movimentos separatistas no Império Austro-Húngaro e eu posso citar o Brasil também. Gente, aqui no Brasil nós tivemos a nossa Primavera dos Povos, foi lá em Pernambuco e é a Revolução Praieira, conservadores e liberais lutando pelo poder e produzindo ali, inclusive, os liberais, um famoso Manifesto do Mundo que pregava valores do liberalismo como liberdade de imprensa, liberdade individual, liberdade econômica e até mesmo o direito ao trabalho, o direito ali a melhores condições de vida. Galerinha, terminamos mais esse tema, espero que vocês tenham gostado.